Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está no quadro Os Dados do Mestre. É um quadro a respeito de RPG de mesa, onde o grande objetivo é falar sobre os principais sistemas que estão ou que estiveram ativos e que acabaram levando vários jovens, né, a jogar este lazer tão incrível, criativo e interessante que são os jogos interpretativos. Bom, pessoal, no quadro de hoje nós vamos continuar falando a respeito do sistema Daimon. No meu último vídeo, a gente falou a respeito dos conceitos básicos do sistema, né? Os termos mais utilizados para quem vai mestrar, né, no sistema de Daimon. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho esse conhecimento, falando a respeito dos atributos. Então, se você quer narrar Daimon e quer tirar todas as dúvidas a respeito dos atributos, fica aqui, que depois da vinheta eu te ensino tudo, tá bom? Então, pessoal, caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é RPG de mesa? Tá meio perdido com tudo que eu falei até agora? RPG de mesa é um jogo de interpretação de papéis, tá certo? É um jogo onde 4, 5 ou mais pessoas se reúnem para criar personagens que irão vivenciar aventuras num cenário disponibilizado por um narrador. Ou seja, o grande objetivo de quem joga RPG de mesa é criar histórias improvisadas. Então, se você gosta de criar histórias, se você gosta de interpretar, de desenvolver personagens, você precisa conhecer o RPG de mesa. Continuando, né? Quem não viu o meu vídeo anterior a respeito dos conceitos de Daimon, né? Os conceitos básicos, eu deixei aqui no card o link para a playlist. Lá você vai poder encontrar todos os meus vídeos falando a respeito do sistema de Daimon, inclusive um vídeo do Francisco, né? Meu marido, onde ele faz uma visão geral, tá certo? Para aqueles narradores que já são experientes e que nunca narraram Daimon e que querem apenas uma pincelada para poder sair narrando, né? Então, lá tem, que é o Descomplicando Daimon. Você pode ir lá dar uma olhadinha, tá? Se você não é iniciante, não quer tantos detalhes como eu estou dando, o vídeo dele tá indicado aqui na minha playlist. Então, vamos lá? Vamos aprender os atributos do sistema Daimon? Vem comigo. Bom, gente, os atributos, o que são os atributos, né? Toda vida que você vai jogar RPG, você precisa criar um personagem, a não ser que você seja o narrador. O narrador, ele precisa criar vários. Por quê? Porque é o narrador que cria os vilões, os antagonistas, cria os coadjuvantes, né? Os personagens que vão os figurantes que vão interagir com os personagens jogadores ao longo da história. É como se você estivesse jogando Final Fantasy, o narrador ele faria, às vezes, do console, né, do videogame. E você viveria cada um daqueles personagens, daria vida aos personagens que estão ali no jogo. Só que você faz tudo isso apenas, né, na sua imaginação, tá certo? Não é necessário um videogame, não é necessário apenas um grupo de amigos confiáveis, um narrador, um livro de regras e criatividade, tá bom? Então, assim como nos videogames, assim como no videogame, no RPG também você precisa transportar-se para um mundo fictício, ou seja, você precisa criar um personagem que represente, né, a sua ideia naquele mundo fictício, né? Eu quero um personagem forte, eu quero um personagem poderoso, que lute com uma clava gigantesca. Eu quero um personagem mais distinto, que use um óculos transado, que seja um investigador extremamente inteligente, carismático. Dependendo do personagem que você queira criar, você vai precisar preencher, tá certo? Uma ficha de personagem, né? Vender, transportar esse personagem para o mundo de jogo. E você faz isso através
dos atributos, tá? Os atributos, eles são valores numéricos que representam as características básicas de um personagem no mundo do jogo. No sistema Daimon, a gente costuma ter 8 atributos, tá? E esses atributos, eles são divididos em 2 grandes grupos, os atributos físicos e os atributos mentais. Os físicos, como o próprio nome diz, eles descrevem a aparência física do personagem. São eles a constituição, a força, a destreza e a agilidade. Já os mentais, eles descrevem tanto o aspecto mental como espiritual, né, do personagem. Os atributos mentais do sistema Daimon são a inteligência, a força de vontade, a percepção e o carisma. Quando você vai criar um personagem, cada jogador ele começa com um determinado número de pontos, que a gente chama de pontos de personagem. Esses pontos, gente, é como se fosse a moeda do mundo imaginário. Você vai utilizar esses pontos para comprar, né? Comprar aprimoramentos, comprar perícias e também, é claro, para gastar nos seus atributos, tá bom? Então você ganha uma determinada quantidade de pontos. Normalmente numa campanha iniciante você costuma ganhar 101 pontos, né, para gastar, como você é um personagem iniciante. E aí você, com esses 101 pontos de personagem, você vai gastar tanto em atributo, como em perícia, como em aprimoramento. Hoje nós vamos falar sobre os atributos, mas depois eu vou fazer um vídeo falando a respeito das perícias e também dos aprimoramentos. Então, fica de olho aqui no canal, tá? Que você vai ver todo o desenrolar do sistema de Daimon, tá bom? Para você jogar qualquer um dos cenários de Daimon existentes. Terror, super, anime, medieval, tá? Esse sistema aqui, ele é um sistema genérico, ele permite jogar todo e qualquer cenário que você quiser, tá bom? E o que mais que eu posso dizer? Um personagem humano, ele tem os atributos variando de 5 a 18, tá? Então, de 5 a 18, você já sabe que aquele personagem, ele é humano. Então, 5 é o menor valor que um personagem humano pode ter e 18 é o maior valor, tá bom? Então, acima de 18 humano, 18 pontos já é sobre-humano, já é algo fora do padrão, né, normal. Primeiro, atributos físicos, começando com a constituição. A constituição, ela pode ser representada também pelo símbolo CON, C-O-N. Determina o vigor, a saúde e a condição física do personagem, tá bom? Ela também é responsável, assim, pela beleza, né? Então, quanto maior a constituição de um personagem, mais bonito aquele personagem é, melhor aparência ele tem, tá? De modo geral, se você tem um baixo valor em constituição, você costuma ser fraquinho, magrinho, feioso, né? E se você tem um valor de constituição muito alto, você é um brutamonte, né? Aqueles fisiculturistazão enorme, né? Bem constituído. A constituição também é importante porque ela é utilizada para determinar os pontos de vida. Lá mais na frente você vai ver que os pontos de vida dependem da constituição e depende também da força do personagem, né? Então, quanto maior a constituição, mais pontos de vida o personagem tem. Pontos de vida é como se fosse a barrinha, né, de saúde dos personagens no videogame. Então, quando aquela barrinha zera ali, o seu personagem morre no videogame. Aqui no RPG, quando você zera os PVs, você perde o personagem, tá certo? Então, é muito importante que o seu personagem tenha uma grande quantidade de pontos de vida, né? Os PVs, tá ok? Também a gente utiliza a constituição para testar resistência a veneno, fadiga, rigores climáticos, físicos, tá? Então, saúde, né? A pessoa entra no local onde está havendo uma epidemia de doença e tudo, então é necessário que ele faça um teste de constituição. Se ele não passar no teste, ele pode pegar a doença. Se ele está no local onde tem um mago poderoso, está controlando a mente das pessoas, né? Aí já não é constituição, desculpa. Controle de mente aí já é um atributo mental que nós vamos ver lá na frente, que é o will. Mas vamos supor que o médico que o mágico fez uma magia que está matando as pessoas através de uma doença física. Então ele vai ter que fazer um teste, né,
o teste de constituição, saiu para beber com os amigos, sem bebedor, e agora vai ter que batalhar um teste de constituição. E a constituição ela é muito importante, né, nesse tipo de jogada assim, porque se a pessoa, né, vamos supor, tá doente, ou tá bêbada, ou tá, né, debilitada fisicamente, ela vai ter redutores nos seus ataques, e isso pode acabar levando o personagem à morte. Então, ter uma boa constituição é bem importante no cenário de jogo. Força. Força é a sua capacidade de bater, é a sua força muscular, a sua capacidade de levantar, erguer, socar, carregar, correr, transportando alguma coisa, né? E a força, assim, ela não tem tanta influência com a aparência. Você pode ser bem musculoso e ser mais fraco que uma garotinha que pratique, por exemplo, uma arte marcial, né? Que pratique boxe, por exemplo. Então, a força, ela não tem, assim, muita influência com a aparência, né? Então, o cara musculoso não necessariamente ele é mais forte do que o outro, né? Não necessariamente, tá bom? Então, para a gente poder, assim, determinar a aparência, a gente tem que se ligar na Constituição. A força ajuda a Constituição no cálculo dos pontos de vida, né? Então, quanto maior a força, mais PV o personagem vai ter. E também afeta o dano que ele é capaz de causar, porque normalmente, acima de determinados valores, você ganha bônus. Você pode ganhar bônus de mais 1 no ataque, mais 2 no ataque, mais 3 no ataque, dependendo do nível de força que você tenha. Como nós dissemos, o menor valor gasto em um atributo deve ser 5 para um humano e o maior valor deve ser 18. Então, o atributo 18, 17, 16, 15, ele dá um bônus, né, para você somar. Então, o cara dá um soco, aí vai ser o valor dos dados mais o valor do bônus atribuído pela força. Tá bom? Então, também você tem uma força muito baixa, né? Por exemplo, menor do que 10, porque 10, gente, é a média para humanos normais, né? Então, a pessoa que tem força 10, ele não é nem mais fraco e nem mais forte do que qualquer humano normal, tá certo? Mas se ele tem força 9, 8, 7, então ele começa a ter, em vez de bônus, ele começa a ter deficiência na força, ele é aquele fracote, né? Então ele começa a ter redutores, -1, -2, -3, tá? Isso não é muito bom, principalmente se o seu personagem é um personagem que ataca a curta distância, que para atacar ele precisa chegar perto do adversário, né? Ou que ataca com armas de contusão, né, com armas que requerem força. Então, cuidado na hora de colocar a sua pontuação em força, porque você vai acabar prejudicando, né, o seu personagem, tá bom? Destreza, gente, destreza é a habilidade manual do personagem, é a capacidade de realizar as coisas com as mãos ou os pés, tá? Não inclui agilidade corporal, porque isso aí a gente vai ver já já, que é agilidade. Então, apenas o que você faz com os pés e as mãos, tá? Chutar, bater, usar uma espada, tá certo? Tudo isso é destreza, tá ok? Dirigir um carro, escalar, né? Tu vai usar aí a destreza, tá? Porque ela é a sua habilidade manual. Operar instrumentos delicados, né? Se você quer ser um cirurgião, eu quero interpretar um cirurgião, então tem que ter uma boa destreza, porque o cirurgião, ele vai cortar, né, órgãos, abrir corpos, então ele precisa ter uma boa destreza. Agilidade. A agilidade já é a sua capacidade corporal, né? A sua habilidade corporal. Então, para dançar, para correr, para né, pular, esquivar-se de um ataque, saltar, tá ok? Então, a agilidade ela é muito importante, né? Se você quer ser um dançarino, quer ser um ator, é sempre bom que você gaste um bom valor em agilidade. Quer lutar, né? Lutas corporais, né? Tipo judô, tipo boxe, né? Você tem que ter um bom valor em agilidade, porque senão você não vai fazer aquelas esquivas, né? E vai ter certos problemas. Isso aí foram os 4 atributos, físicos. Vamos agora para os atributos mentais. Vamos agora programar o aspecto mental do seu personagem. O primeiro, é claro, é a inteligência. Símbolo é o INT, Inter, né? Então, a inteligência é a capacidade de resolver problemas.
Simples assim. Então, se eu tenho um problema, a rapidez com que eu consigo resolver esse problema indica o meu grau de inteligência, né? Então, quanto maior a minha inteligência, mais rápido eu consigo encontrar resposta para os problemas. Lembre-se, a inteligência é do personagem, não é do jogador. Então, às vezes, o jogador não está conseguindo ver a solução do problema. Mas, cara, ele tem inteligência 18. Então, ele pode dizer, olha, narrador, a minha inteligência é bem alta, é 18, eu gostaria que você me desse um teste de inteligência. E aí o narrador vai te dar o teste, e se você passar do teste, o narrador vai te dizer, tá, uma provável solução para o seu problema. Claro, ele pode mentir, mas isso não é o ideal. Se ele fizer isso, ele está traindo, né, o contrato de confiança com o jogador, tá? E assim, eu não jogaria com uma pessoa que fizesse isso comigo, porque eu acho isso uma desonestidade, né? Mas é direito do jogador, se ele gastou bastante ponto em inteligência, é direito dele pedir o teste, tá? E o máximo que o narrador pode fazer é dar esse teste com vários redutores para que ele não consiga acertar, ou com bônus, se for do interesse do narrador, que ele encontre a resposta, tá bom? Também a inteligência serve para lidar com a memória, com a capacidade de abstrair conceito, descobrir coisas novas, e está relacionada também, gente, com o cálculo de magias. Então, se você vai interpretar um personagem mágico, a inteligência, ela diz quantas magias você é capaz de aprender, de utilizar, tá certo? Então, para o mago, a inteligência, ela é um atributo que tem que ser visto com bastante cuidado, né? Força de vontade. A sigla da força de vontade, gente, é Will. Não me pergunte por quê, tá? Força de vontade em Daimon, a gente chama de Will. E o Will é a capacidade de concentração e de determinação do personagem. Aquele personagem teimoso, que ele tem um objetivo, é porque ele tem uma grande Will, determinado, esforçado, que quando ele decide fazer uma coisa, ninguém demove ele, forte Will. Já aquele cara desligado, que se desconcentra fácil, que desiste das coisas o tempo todo, o will dele é lá embaixo, tá? Então, a will, ela é muito importante, por quê? Porque quando o personagem está sendo torturado, hipnotizado, quando ele entra em pânico, quando ele sofre tentações, quando tentam exercer controles mentais contra ele, magias, né, contra ele, de controle, ele tem direito a um teste de will para poder resistir a dominações, tá? Então, principalmente se você está estudando, se você está jogando, né, um sistema que rola magia, que rola manipulação mental e tudo, você tem que olhar com carinho para o Will, porque senão você vai ser presa de todo e qualquer inimigo que aparecer no cenário. E isso não é muito legal para nenhum jogador, né? O mestre também pode exigir teste de força voluntária para verificar se você está ou não apavorado diante de uma situação. Vamos imaginar que você está numa aventura de terror e você nunca na sua vida viu um demônio, um vampiro, e você agora vê diante de você uma criatura sobrenatural pela primeira vez. O normal, é claro, é que você fique chocado, apavorado, né? Então o mestre, ele pode exigir um teste de força de vontade para ver o que vai acontecer com você. Então veja que é muito vantajoso que você tenha uma will forte. Se você tem poderes psíquicos, né, você costuma utilizar a sua will para controlar esses poderes, tá? Então, se você é um mutante, né, uma criatura que tem poderes, né, telepáticos, tá? Investir em will também é de extrema importância para o seu personagem. Carisma. Carisma é o charme, né, do personagem, é a sua beleza interior, é a sua capacidade de conquistar as pessoas, de ser simpático, de fazer com que as pessoas gostem de você, tá? O carisma também está ligado à sorte do personagem. A gente sabe, isso já é uma evidência científica, que pessoas mais alegres, mais felizes, né, elas têm mais sorte do que aquelas pessoas rabugentas, né, zangadas. Então, se você estiver numa determinada situação,
que necessite de um teste de sorte, em Daimon nós não temos um atributo sorte, mas você pode pedir ao seu narrador um teste de carisma. E aí, se você passar no teste de carisma, o narrador ele pode dar uma forcinha lá, criar uma determinada situação de sorte aleatória que beneficie o seu personagem. E se ele não passar, evidentemente não vai acontecer nada, tá bom? Então é sempre bom você investir em carisma, principalmente personagens femininos, né, que queiram seduzir, que queiram estar sempre usando sua beleza para poder, né, uma combinação muito interessante é carisma alto, constituição alta, você é bonita e ainda é simpática, mas pode acontecer de muitas vezes você ser linda, ter uma constituição altíssima, e ser um chato de galoche, porque o teu carisma tá lá embaixo. Ou o contrário, você ser feioso, meio antipático, mas é um poço de simpatia, um poço de beleza espiritual, né? E aí todo mundo gosta de você, apesar de você ser feioso. Então, carisma é isso aí, tá bom? Então, vai gastar em muitas técnicas de manipulação, técnicas de controle mental, essas coisas e tudo. Eu indico carisma, tá? Para que você possa ter um resultado maior, né? Na sua história. E por último, a percepção. Claro, gente, a percepção é a capacidade de observar o mundo à sua volta e perceber detalhes que mais ninguém perceberia. Ver, por exemplo, aquela mosca sobrevoando, né? E perceber que aquela mosca é estranha, que ela pode ser um mini drone sobrevoando o local, encontrar um livro que você está procurando, um objeto que você precisa, perceber uma tatuagem estranha, né? Que possa indicar possa indicar uma seita ou possa indicar uma corporação, tá? Então, tudo isso se faz através da percepção. Um personagem com alta percepção, ele está sempre atento a tudo que ocorre ao redor dele, né? Coisas que ninguém mais percebe, ele consegue perceber. E o personagem com baixa percepção, ele pode morrer a qualquer momento, porque ele é um distraído, avoado, que não presta atenção em nada, né? E, afinal, né? Como é que eu faço para testar os atributos? Eu já distribuí todos os meus atributos, né? Normalmente os atributos, como eu coloquei aqui, varia de 1 a 100 ou mais, né? Porque a gente trabalha com 2 dados de 10 lados. Então, normalmente os atributos eles são dados em porcentagem. Vamos supor que você gastou 12 pontos em Constituição. Eu pego esse valor de 12 pontos e multiplico por 4. Sempre eu vou pegar o que você gastou no atributo e multiplicar por 4. Então, você vai ter Constituição 44%, tá certo? Vamos supor que o narrador precisa que você faça um teste de 44%. Qual é o seu um teste de Constituição? Qual é o valor do seu teste? 44%, e não 12, tá? 12 foi o que você gastou. É o valor do seu atributo. O seu atributo é 12. O seu valor de teste é 4 vezes o valor do atributo. Ou seja, 40, se é 12, 48%. Tá bom? Aí você vai jogar o teste, dependendo do teste que seja, porque pode ser um teste de atributo normal, aí basta que você alcance o valor, né, dos 48% ou menor. Pode ser um teste de atributo versus perícia, atributo versus atributo, e aí existem as regras propícias, que a gente vai falar sobre elas no momento mais apropriado, tá? Mas o importante é que você saiba que o seu número de teste é calculado dessa maneira. Normalmente, esses valores eles ficam entre 40% e 120%, né? Personagens iniciantes com valores de teste maior do que 120% é difícil de encontrar, menor do que 40% não é muito recomendado. Você costuma anotar, né? Tem um espaço lá na tabela para você colocar esses valores de atributos, tá bom? E de onde é que saíram estes números, hein? Foi, assim, inspiração, de onde é que eles vêm? Bom, gente, o sistema Daimon, ele apesar da sua simplicidade, ele é desenvolvido
baseado num complexo elaborado sistema matemático desenvolvido pelos engenheiros da PoliUSP, né, Universidade de São Paulo. Esse sistema matemático ele foi desenvolvido em 1992 para simulação de máquinas e equipamentos mecânicos, tá? E aí o autor, né, do sistema Diamond, Marcelo Deldébio, ele teve contato, né, com esse sistema matemático e achou esse sistema matemático tão interessante, tão cativante, que resolveu utilizar ele, com as devidas adaptações, é claro, para o seu sistema de RPG Arcano e depois, posteriormente, ele acabou sendo utilizado para todos os outros livros do sistema Diamond, tá bom? Então, a origem dos números, né, elas vêm aí. E tanto os atributos como as perícias, eles obedecem a esse mesmo sistema matemático. Esse sistema matemático, né, criado pela PoliUSP, ele tem uma fórmula de uma curva exponencial, tá? Então, nessa fórmula, ele diz que y é igual a k vezes 2 elevado ao atributo dividido por 6. Essa fórmula, embora estranha, o que é que ela quer dizer? Ela quer dizer que k, que é o fator de conversão do atributo, e y é a sua capacidade de realização. Então, para eu poder realizar o que eu quero, né, o meu y, minha capacidade de realização, ela vai ser igual ao meu fator de conversão vezes 2 elevado ao atributo por 6, tá? Simplificando numa linguagem que vocês entendam, a cada 6 unidades o atributo dobra, tá? Então, a cada 6 unidades o atributo dobra. Uma pessoa com força 10, e uma pessoa com força 16. A pessoa com força 16 tem o dobro daquela que tem força 10. Então, a cada 6 números gastos no atributo, este atributo ele dobra de intensidade. É basicamente isso que você precisa saber sobre o sistema Diamond. E agora eu vou levar você para ver algumas tabelas e mostrar para você mais ou menos como é que isso funcionaria no ambiente de jogo. Então, vem comigo e vamos lá. Gente, outra coisa interessante sobre o sistema Diamond é que graças, né, a essas regras precisas matemáticas interessantes desenvolvidas pela PoliUSP, ele é um dos poucos cenários de RPG, talvez o único do mundo, onde as regras de RPG de mesa e as regras de live action são iguais. O que é o live action? Live action, gente, é como se fosse um teatro improvisado, né? Então, alguns cenários de RPG, eles optam por possuírem regras de live action. Você pode jogar RPG como se fosse realmente uma apresentação teatral. E na maioria dos cenários, isso faz com que as regras do live action sejam diferentes das regras do jogo em mesa. Aqui em Diamond, não. Aqui as regras são exatamente as mesmas, independente se você vai jogar na mesa ou se você vai jogar através de um live action, tá? Então, aqui na nossa tabela, nós temos os valores de atributo, né? Cada valor de atributo é representado por um D. Então, tem o primeiro D, o segundo D, o terceiro D. Esse D maiúsculo, gente, é exatamente um D10, tá? Então, desculpe, um D6. Então, dizer que um atributo é de 1D, é dizer que ele varia entre 1 e 6, que são as possibilidades para um D6. 2D, ele varia de 7 a 12. 3D, né, varia de 13 a 18, e assim sucessivamente, tá? Então, normalmente, a tabela aqui, né, nós temos até 11D, tá bom? Se você quiser ampliar mais do que isso, basta você pegue, né, a essência do que eu vou explicar para você aqui, tá bom? Então, o personagem, né, de acordo com essa primeira linha aqui, você tem o valor do atributo. Aqui ao lado, você tem a quantidade em quilos que essa pessoa pode carregar. Então, se você tem aqui um personagem humano, ele costuma ser, gente, de até no máximo 3D, né? 3D. Por quê? Porque o menor valor indicado para humano é 5 e o maior valor indicado para humano é 18. Já se for um vampiro, 4D, tá certo? Se for um demônio, entre 4 e 5D, e assim sucessivamente. Criaturas sobrenaturais, elas têm valores de D bem maior, né? Mas o ser humano, ele tem
normalmente de 1 a 3D, né? O maior valor para o ser humano é 3D, que seria 18, né? O valor final. Então, uma pessoa normal, um humano normal, ele teria 10, tá? Eu vou mostrar, gente, para os humanos e só para você ter uma ideia de como a tabela funciona. Então, o humano normal, com força 10, né? Você tem aqui o humano normal com força 10, ele vai... Só um instante. Ele vai poder carregar até 40 quilos, tá? Então, uma pessoa que tem força 10, que é a média para os humanos normais, ela pode carregar até 40 quilos. O menor valor de força que um humano tem é 5. Então, o humano mais fraco possível, que é 5, ele vai poder carregar 25 quilos. E o mais forte, que é 18, vai poder carregar até 100 quilos, tá? Então, gente, carregar, né, a capacidade de você erguer e caminhar com esse objeto, tá bom? Levantar, gente, é diferente de carregar. Levantar, eu levanto, mas eu não consigo mover aquele objeto, tá bom? Então, eu vou apenas segurar ele longe da superfície da terra. Isso é levantar. Então, a pessoa normal, humano normal, ele consegue levantar o dobro do que ele consegue carregar. Se ele consegue carregar 40, ele consegue levantar até 80. Então, veja, ó, o menor valor que ele consegue levantar, o que tem 5, né, consegue levantar, carregar 25 e consegue levantar 50. E o maior valor humano, ele consegue carregar 100 e consegue levantar 200. Se você olhar na tabela, ó, 15, 30, 20, 40, 25, 50, então é sempre o dobro. Se você souber quanto ele pode carregar, você multiplica por 2 e você vai saber quanto ele pode levantar, tá bom? Então, para levantar, você levanta o dobro daquilo que você consegue carregar. Ou você carrega a metade do que você consegue levantar, né? Bônus de dano. Então, uma pessoa normal, quando ela dá um soco, ela bate em alguém, né? Ela não recebe bônus de dano, tá? Ela vai bater o igual à força dela e acabou-se, tá? Sem bônus de dano, uma pessoa normal. Uma pessoa muito fraquinha, com 5, que é o menor valor, ela vai ter redutor, tá? Vai ser você joga a jogada de dano, normalmente bater com a mão é 1d3, né? 1d3, gente, você joga 1d6 e divide por 2, arredonda para o maior, tá? Então eu jogo 1d6, deu 4, né? Divido por 2, a pessoa perdeu 2 PVs. Mas se essa pessoa, ela tem força 5, ela não vai, a outra não vai perder 2 PV. Por quê? Porque ela vai, a pessoa que bateu vai sofrer um redutor de -1. A outra pessoa só vai perder 1. Tá certo? Então, se você tem força 18, você ganha um bônus de mais 2. Então, uma pessoa extremamente forte, com 18, quando ela dá um soco, ela joga um D3 e soma o resultado mais 2, que é o bônus de força dela. Então, você vê que cada um dos valores, né, eles vão tendo, né? Uma pessoa, por exemplo, com força 30, né? Ela tem mais 8 de bônus de dano, né? Então, uma criatura que tem a força 30, ela causa mais 8, fora o dado que ela joga, né? Então, existe aí os bônus de dano relacionados aos atributos. Agilidade ou velocidade, né? A velocidade com que a pessoa corre, tá certo? É medida aqui nessa linha. Então, se eu sou uma pessoa normal, com atributo 10, né? Eu tenho agilidade de correr 4 metros por segundo. Uma pessoa normal, ela pode correr até 4 metros por segundo. Quanto tempo ela vai ficar correndo, aí já é outra, né? Já é outra coisa a se considerar, né? Porque aí tem a ver com a constituição, o fôlego, tá? Mas uma pessoa normal, uma pessoa com habilidade 10, pode correr até 4 metros por segundo. A pessoa com o menor valor, né, de habilidade possível, que é 5, ela só vai poder correr 2,5 metros por segundo, né? Bem lentinho. E a pessoa com o maior valor possível, o ser humano com o maior valor possível de atributo agilidade, ele vai poder correr até 10 metros por segundo se ele tiver agilidade 18, tá bom? Então, antes de você fazer seu personagem, eu aconselharia você dar uma olhadinha, né?
nessa tabela, tá? Uma tabela bastante interessante, que vai lhe ajudar a ter uma ideia mais ou menos do que o seu personagem é capaz de fazer. Por exemplo, uma pessoa com a habilidade 28, né? 28, ela corre 100 km por hora, tá? Com a habilidade 35 é uma Ferrari, né? Ele tem a velocidade de uma Ferrari. E por aí vai. Uma pessoa com força 50, ela levanta 8.000 quilos e carrega 4.000 quilos. Então, quer dizer, o sistema, né? Observe, se você observar aqui, ó, do 1 pro 6, né? Do 1 pro 6, ele levantava 30, agora levanta 60, né? Então, com 1 ele levantava 30, com 6 ele levanta, né? Desculpa, com 7 ele levanta 60. Ou seja, na hora que eu peguei o nível 1 e somei mais 6, o valor dobrou. Então, sempre, ó, 9, 9, 70. 9 com 6 dá 15. Quanto é que o 15 levanta? 140. 140 é o dobro de 70. Então, toda vez que eu gasto 6 pontos em um atributo, eu dobro o valor desse atributo. Isso é muito importante você ter isso em mente, tanto o jogador quanto o narrador, quando está criando personagens no sistema Daimo. E aí, tá gostando? Quer saber mais? Pois então não deixa de ativar o sininho para você poder receber o nosso próximo vídeo, onde no próximo vídeo eu vou continuar explorando o sistema Daimo. Provavelmente iremos falar a respeito de perícias, né, ou aprimoramentos, tá bom? Então fica de olho, se você não é inscrito, se inscreve, tá? Dá uma conferidinha, eu deixei aqui no card o link para minha playlist, dá uma conferida nos outros vídeos do sistema Daimo. Fica com Deus, curte, compartilha, não esquece de dar sua opinião aqui embaixo. A gente se encontra no nosso próximo encontro. Tchau!